Boa tarde, pessoal. Estamos de volta para mais uma palestra do nosso curso ECA 31 anos. É um curso promovido pelo Grupo de Apoiação da Ecomene, junto com o Legislativo. Eu sou Samuel Marques, coordenador pedagógico da escola. Está comigo aqui trabalhando também, colocando vocês aí na sala de aula, vendo os comentários, vendo o chat, a Patrícia Loureiro, que é nossa secretária da Escola do Legislativo. Em nome da Câmara Municipal, eu gostaria de agradecer a todos que estão participando e agradeço você, Vanessa, que veio compartilhar conhecimento conosco nesse resto de terça-feira. E eu já vou passar a palavra para você se apresentar e já começar a conduzir os trabalhos. Muito obrigado. Maravilha. Vocês estão me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. O áudio está legal. Então. Eu tenho mania de ficar segurando o microfone. Boa tarde, Samuel. Eu acho que, antes de mais nada, né, quero agradecer ao convite da Escola do Legislativo, essa oportunidade de estar compartilhando, a proposta é essa mesmo, né, compartilhar saber. Para esse grupo, eu acompanhei muitas temáticas que estão sendo trabalhadas, e entendo que as mídias sociais, esse momento que a gente está trabalhando com os cursos nesses formatos, a gente está aprendendo muito, está tendo oportunidade de realmente estudar e aprender. Eu no primeiro momento, quando eu comecei com os cursos online, eu tive um pouco de dificuldade, parecia que aquilo não era legal. Mas agora eu vejo que as pessoas, os profissionais, a gente acaba conseguindo se capacitar mais, porque a gente consegue adequar as cargas horárias. Então, assim, quero agradecer pelo convite e parabenizar pela iniciativa. Como você apresentou, meu nome é Vanessa Lopes, eu já identifiquei alguns convidados aí que eu conheço já de outros momentos. Trabalho com a consultoria de direitos humanos de crianças, adolescentes e mulheres, na verdade, crianças e adolescentes há 14 anos, e hoje eu trabalho também com a temática de enfrentamento à violência contra a mulher. Trabalho esse que começou dentro de um conselho tutelar. Por isso que eu me sinto muito tranquila e gosto tanto de falar dessa rotina que vem a ser o conselho tutelar. Esse meu trabalho começou como conselheiro tutelar aqui na minha cidade, Itanhandu. É um município pequeno, a gente tem hoje aqui 15 mil habitantes. Estou concluindo a minha graduação em serviço social, praticamente já concluí. Hoje eu faço estágio no fórum aqui da minha cidade. A graduação veio um pouco tardia, muito por conta da necessidade de buscar a qualificação, buscar mais a parte técnica, para poder entender melhor o que é essa rede de proteção. Então, acho que para falar um pouco da Vanessa é isso. E eu trabalho com a consultoria, com as palestras, desde 2010, né? Na verdade, na área da infância desde 2007. Em 2010, eu fui trabalhar com a consultoria, ministrando palestras. Então, até hoje já são 106 cidades em 7, 8 estados, eu nunca sei. Então, eu tive a oportunidade de estar conhecendo um pouco a política local e conhecendo esses conselheiros tutelares. Então, deixa eu tentar voltar meu discurso, a minha fala para os conselheiros tutelares e para essa rede de proteção. Quando a gente fala de rede de proteção, a gente não tem como tirar o Conselho Tutelar da história. Ele é o eixo de tudo. É através do Conselho Tutelar que a gente chega em todos os serviços do município. E na minha temática, né, o tema da minha palestra hoje, alcance e desafios para um bom exercício da sua autonomia e efetividade de sua atuação. Eu gosto muito de falar, quando fala da efetivação de direitos, quando fala da efetividade das políticas públicas, eu gosto de destacar o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente está aí comemorando 31 anos do Estatuto, e a gente sabe que é uma legislação que garante direitos de crianças e adolescentes. Eu acho que todos que estão presentes aqui nessa sala já ouviram em algum determinado momento alguma crítica, atribuindo ao Estatuto
a aprovação dessa legislação, que é uma legislação maravilhosa, atribuindo uma culpabilidade a uma legislação por determinados problemas ou algumas situações de conflito que a gente tem criança ou adolescente. Eu até, é uma fala minha, assim, muito recorrente, eu provoco as pessoas a me dizerem qual a garantia, qual a legislação, independente de qual setor que seja, que a gente teve uma garantia de direito, que a gente teve uma lei que garantisse direito, que traga prejuízo para a sociedade. Isso não faz sentido nenhum. Mas, assim, esse é um desafio muito grande da gente enquanto profissional, da gente enquanto rede de proteção, da gente enquanto cidadão, porque a gente é um discurso cansativo, porque dependendo da temática que a gente fala, a sociedade, ela responde de uma forma muito solidária. Mas alguns temas que o Estatuto aborda, eles trazem um preconceito, um desconhecimento da sociedade. Eu quero falar um pouquinho deles. Voltando lá na criação do Estatuto, que é uma lei que trouxe para garantir direitos. Eu digo isso porque quando a gente ministra palestra, quando a gente está numa roda de conversa com a família, ou com os próprios meninos, ou até mesmo com a nossa rede de proteção, a gente ouve pessoas criticando e condenando algumas ações do Estatuto. Enquanto rede protetiva, eu costumo fazer uma fala assim muito tranquila. Eu acho que enquanto cidadã, eu acho que enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto cidadã, qualquer uma das pessoas que fazem parte dessa sala hoje, nós temos 48 pessoas presentes, elas podem até pensar diferente. Eu, Vanessa, enquanto mãe, eu vou garantir a mim o direito de achar que alguma coisa do Estatuto não está legal. Eu, Vanessa. Mas eu, Vanessa profissional, eu, Vanessa conselheira tutelar, eu, Vanessa psicóloga, assistente social, gestora, rede de proteção, eu não posso ir contra uma legislação. Então, acho que é muito importante isso, para a gente reafirmar os 31 anos do Estatuto, para a gente pegar esse livro que nele está atribuído, escrito as garantias de direitos, a gente precisa lutar a favor. Nós não podemos fazer parte daquele público que ainda condena algumas decisões que são alguns artigos que descrevem algumas garantias de direito. E para falar da efetivação de direito, é muito importante a gente entender também que para efetivar, é aí que entra o Conselho Tutelar. Não adianta nada eu pegar um Estatuto da Criança e Adolescente nas minhas mãos e sair com o livrinho na mão, entrando dentro do hospital, entrando num projeto, invadindo uma prefeitura, na Câmara Municipal ou na rua. Para que serve, com todo respeito, o Conselho Tutelar? Para garantir a efetivação de direitos. A partir do momento que eu, Vanessa, enquanto sociedade, estou com meu filho, que teve uma dor de ouvido, e eu entrei no pronto-socorro e ele foi atendido, eu não preciso do Estatuto. Onde que eu quero chegar, pessoal? Eu vou começar a entrar dentro das políticas públicas. A gente precisa entender que a função principal do Conselho Tutelar é garantir a efetivação de direito, garantir que as políticas públicas, que são direitos dos nossos meninos e meninas, aconteçam. Tá? Então, não adianta nada, ok, tudo bem, o executivo, ele traz lá no plano de governo, eles assumiram os seus cargos agora, início desse ano, e eles têm lá os serviços acontecendo. Vamos lá, no primeiro momento eu vou provocar vocês, depois eu vou organizar minha fala, não se preocupem. Vamos pensar cada um dentro da sua realidade. Eu estou no município aqui de 15 mil habitantes, a gente tem o pessoal de Divinópolis, que é um grande centro, independente do tamanho do meu município. Nós precisamos entender que o poder público, ele tem responsabilidade. Lá na Constituição Federal e lá no Estatuto da Criança e Adolescente, está previsto assim, que a família, a sociedade e o Estado, eles têm que garantir
O direito à saúde, educação, profissionalização, esporte, lazer, cultura, convivência familiar e comunitária, todos aqueles direitos elencados. Então, vamos lá. A família. A família, quando ela vem em primeiro lugar, é exatamente por isso. Pai e mãe, cuidador, vozinha, independente de quem cuida dos nossos meninos e meninas, eles precisam garantir a proteção. Criança nenhuma, em hipótese nenhuma, pode ser vítima de nenhum tipo de violência dentro de casa. Precisamos entender, é por isso que eu acho que o Estatuto, ele é muito maravilhoso nesse sentido, porque quando ele junta os 3 entes, família, sociedade e Estado. Não adianta a Vanessa cuidar eu cuidando direitinho dos meus meninos, ok. Eles tomam banho, eles são alimentados, eles vão para a escola, quando ficam doentes, eu busco atendimento para eles. Tá, mas e a Vanessa que maltrata, que bate, que deixa sem banho, que não cuida? Vamos lá, Vanessa família. A gente precisa da sociedade, sim, para me denunciar. Eu preciso da vizinha para ligar para um canal de denúncia e dizer que as minhas crianças são espancadas. Eu preciso da professora para dizer que meu filho chega em casa, chega na escola cheirando urina, que ele está com mau cheiro, e que ele sofre algum tipo de negligência. E quando eu falo de negligência, eu quero pedir muito ajuda, segurar na mão dos profissionais da educação que estão aqui, que eu conheço um pouco, eu entendo um pouco da dificuldade que é estar dentro de sala hoje, apesar de estarmos em meio a uma pandemia que os meninos não estão na escola. Eu entendo, sou solidária a vocês, mas a gente precisa demais dos profissionais da educação para identificarem o meu filho quando ele chega maltratado na escola. Sabe por quê, Samuel, que eu falo dessa forma? Porque, assim, durante todo esse tempo que eu venho conversando, que eu venho, por cada cidade que eu passei, eu ainda identifico alguns profissionais, por isso a importância da capacitação, que tem lá dentro da creche, dentro da escola, aquele menino que chega sujo. Vou dar um exemplo simples. Eu não estou falando do menino que chega torturado e queimado. Eu estou falando do menino que chega sujo, fedendo urina, cheirando suor, com piolho, com a roupinha suja. Nós precisamos entender que isso é maus tratos, sim. E nós, enquanto rede de proteção, precisamos nos posicionar de uma forma que não é para ter tolerância. Não é para ter tolerância. O que eu quero dizer com não ter tolerância? Como nós, enquanto rede de proteção, não somos os responsáveis pela justiça, nós somos os responsáveis para oferecer o serviço, garantir o serviço. Desculpa. Eu me empolgo, aí vou ficando sem voz. Nós precisamos... Ai, desculpa, gente. Depois eu explico por que eu tô sem voz. Vanessa, pode ficar tranquila. Enquanto você descansa um pouquinho a voz, toma uma aguinha, eu vou passar os recados aqui para o pessoal, pode ser? Pode. Pessoal, olha só. Nós temos aí o chat, vocês já podem começar a mandar as perguntas, inclusive já tem pergunta no chat, já vão manifestando aí, e vocês podem também levantar a mão, tem a opção de erguer a mão aí, vocês podem levantar, mesmo que depois vocês saiam ou abaixem a mão, a gente anota o nome de vocês para poder chamar depois, tá bom? A primeira palestra de hoje, das 13 horas, já está no YouTube, está entrando agora no YouTube. Então, vocês vão poder assistir de novo mais tarde, ok? Então, esses são os recadinhos. Daqui a pouquinho eu volto para poder trazer a palavra-chave e a lista de presença. Recuperei a voz, Samuel. Perfeito. Então, vamos lá. Família, sociedade e Estado. A família tem o papel dela. A sociedade precisa se manifestar, tá? Então, a gente, enquanto rede de proteção, enquanto órgão de proteção, a gente precisa ter ações que mobilizem a sociedade.
que façam que a sociedade entenda que ela tem responsabilidade sim. Quantos de vocês, né, já foram abordados ou já fizeram algum atendimento que chegou via vizinha, via alguém que viu algum tipo de maltrato? E aí a gente fala do poder público. Quando a gente chega lá no poder público, a gente está falando de governo. O governo, ele tem responsabilidade, tá? A gente sabe disso. E a gente, quando a gente fala de cobrar de governo as políticas públicas que garantam a efetivação desses direitos que estão inscritos no Estatuto, qual é a tarefa do Conselho Tutelar? Vamos pensar assim, a Vanessa, eu sou a prefeita da cidade de vocês, eu sou a chefe do executivo, ok? Então, vamos lá. Antes de mais nada, cada conselho tutelar que está presente aqui hoje, a gente precisa, enquanto conselho tutelar, saber identificar o que é violação de direito. Bem, eu vou ter uma fala de mais ou menos 1h30 com o desafio de provocar vocês para a gente entender o quanto a função do conselho tutelar é importante, quanto vocês trabalhando efetivamente junto com o seu colegiado e junto com a administração, com o conselho municipal, o quanto vocês vão fazer diferença na vida de cada criança. Poder público. A gente precisa conhecer. Não interessa se eu moro num município de 3.000 habitantes ou com 1,5 milhão de habitantes. É claro que existe a diferença, né? Tanto da demanda de violação de direito, tanto dos serviços ofertados. Enquanto conselho tutelar, eu preciso que vocês façam uma tarefa que é importante. Conselheiros tutelares, vocês precisam conhecer a rede protetiva de vocês. Isso é obrigatório. Todo conselheiro tutelar precisa conhecer quais são os serviços que o município oferece. Eu tenho que saber que existe um projeto no bairro tal que atende criança de 7 a 15 anos, criança e adolescente de 7 a 15 anos. Eu preciso conhecer. Esse é um trabalho que vocês precisam fazer e não fazem sozinho. A gente precisa ir lá no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Eles têm que ter essas informações também, porque todos os projetos inscritos no município precisam estar... Eles precisam estar registrados no Conselho Municipal. Então, é como se fosse uma tarefa. Eu tenho que saber o que tem na área de esporte, o que tem na área de lazer, o que a educação oferece, o que a saúde oferece, se existe alguma atividade de lazer, quais os serviços de segurança pública que o meu município oferece, se eu tenho curso profissionalizante, se no meu município existe algum trabalho de enfrentamento à violência contra a mulher, porque quando eu falo enfrentamento à violência contra a mulher, é aquela mãezinha que mandou o menino para a escola e ela sofre violência. A gente tem que entender que o problema da família é sim o problema da criança. Porque aquele menino que muitas vezes tem um mau comportamento na escola, é aquele menino que está vendo o pai bater na mãe, a mãe deixar a vozinha, de repente, ao invés da mãe sofrer violência, é a vozinha que está o dia com uma fralda sem alimento. Então, a gente tem que entender que a gente precisa trabalhar, conhecer todo o histórico dessa criança. Eu não estou pedindo para conselho tutelar resolver e atuar enquanto política pública para mulheres e qualquer outro tipo de violação de direito. Lembrando, conselho tutelar não executa serviço. Quando eu falo não executo, eu vou dar os exemplos assim, ó. Não é o conselheiro tutelar que vai tirar o piolho da cabeça do meu filho, não é o conselheiro tutelar que vai ensinar meu filho a ler, não é o conselheiro tutelar que vai costurar
a testa da criança que caiu e machucou, não é o conselheiro tutelar que vai vir aqui em casa falar para mim que eu tenho que dar banho, que eu não posso bater na minha mãe, que eu não posso apanhar do meu marido, ok? O conselho tutelar, ele é o órgão que vai ser provocado em algum momento, porque é um órgão que vocês não... precisam ser provocados. O conselheiro tutelar não vai sair andando para a rua dia e noite procurando onde tem criança sofrendo violência. A rede de proteção, ela vai contar para o conselho tutelar. A professora vai contar que o menino está chegando sujo. Quando a mãezinha chegar no hospital toda machucada, quebrada, e acontecer alguma situação, e ela for encaminhada para a rede de proteção e de repente essa criança vai ser, né, ela precisa de uma medida também de proteção. Então, é isso, a rede protetiva vai acolher todas as violações de direito. Então, vamos lá, voltando, a criança, ou adolescente, ou a família, de alguma forma, essas denúncias chegam para o conselho tutelar. O conselho tutelar, ele só trabalha através de denúncia. É claro que o conselheiro tutelar, se ele está caminhando na rua e ele identifica alguma situação de violência, não só enquanto conselheiro, enquanto cidadã, eu, Vanessa, se eu ver que alguém está maltratando, batendo, espancando uma criança, eu tenho obrigação de fazer alguma coisa. Então, vamos, o conselho tutelar trabalha através de denúncias. A partir do momento que o conselho tutelar recebe uma denúncia, toda denúncia precisa ser averiguada, sem exceção. Todas as denúncias precisam ser verificadas, averiguadas. Conselheiros tutelares, por favor, vocês não são polícia, vocês não são órgão de investigação, vocês não precisam e não dão flagrante, tá? Quem faz isso é outra autoridade. Então, conselho tutelar não dá flagrante. O conselho tutelar vai averiguar a denúncia, vai ver a veracidade da denúncia. Aí um conselheiro tutelar vai virar para mim e falar assim, Vanessa, mas às vezes a mãe mente, o pai mente, a diretora mente, a criança mente, a vizinha mente. Ok. Por isso, a importância de quando o conselho tutelar vai verificar uma denúncia, não ouvir só a mãe. Vocês receberam uma denúncia da vizinha que eu espanco a criança. Vocês vêm conversar comigo, eu nego. Tá? Aí vem um outro momento que a gente precisaria fazer uns estudos de caso. Eu gosto de fazer umas oficinas onde a gente simula esse atendimento. É importante a gente ouvir todas as partes. Ouvir a mãe, ouvir a escola, a agente comunitária, o pai, a vozinha, tá? Vocês não precisam imediatamente, vocês não precisam dessa verdade, eu vou dizer dessa forma. Vocês precisam averiguar junto com a rede de proteção que atua com essa criança. É muito importante, outra situação que eu quero falar para o Conselho Tutelar, que eu acho que isso serve para toda a nossa rede de proteção, que para mim eu acho que é um dos desafios mais difíceis hoje. Muito motivados, influenciados e contaminados até mesmo pelas próprias mídias sociais. Cuidado com questões de preconceito. Cuidado para a gente não cair naquele discurso, sabe? Não vou nem usar o termo machismo. Eu estou querendo dizer mesmo questões morais. Pronto, usei o termo certo. Cidade pequena, isso é um pouco piorado. Vou falar o português claro. Dependendo de quem a Vanessa é na cidade, infelizmente, às vezes eu posso ser tratada de forma diferente. Né? Isso não é só com o conselho tutelar, não é no CRAS, não é no CREAS, não é no hospital, não é na delegacia, isso é em todo lugar. A nossa sociedade é preconceituosa. Nós estamos inseridos numa sociedade preconceituosa que discrimina sim. E eu vou falar para vocês, eu já vi isso em mim lá atrás, enquanto conselheira tutelar. Eu falo isso com muita humildade para vocês.
É muito fácil eu chegar aqui para vocês e falar assim, gente, não discrimina não, trata todo mundo igual. Mas no dia a dia, de repente, aquela mãezinha, aquele pai, aquele menino, chega com vocabulário vulgarizado, chega com falta de educação mesmo, dependendo da forma como chega vestida, pode nos contaminar de... Sabe aquela coisa que a gente vê primeiro? Parece que a gente teve aquela impressão da pessoa? Cuidado com isso. E eu vou voltar na Vanessa, conselheira tutelar, que foi preconceituosa. Eu, enquanto conselheira tutelar, eu me via muitas vezes, eu achava que eu fazia o atendimento bacana. Eu achava. Eu devia ter vergonha de falar isso. Porque eu trabalhava com umas colegas que às vezes elas falavam umas coisas que eu falava, gente, parece que isso não tá certo. Um dia eu me vi, na hora que a mãezinha saiu, eu me vi concluindo toda a história por causa da forma por causa da roupa que ela entrou e por causa da forma que ela falou com a gente. Foi nesse minuto que eu entendi que eu precisava achar os meus defeitos. Porque enquanto conselheiro tutelar, eu conseguia claramente ver como as minhas colegas atendiam. A partir do momento que eu comecei a ver como que a Vanessa fazia o atendimento, eu me tornei uma profissional melhor. Por quê? Essa senhora, por exemplo, ela entrou no conselho tutelar com papel avisando assim que ela deixava as crianças sozinhas, situação de abandono, e ela se prostituía. E a nosso atendimento com ela era por causa das crianças sozinhas. Mas como ela foi muito ousada, ela chegou avisando assim, olha, à noite eu vou sair para fazer programa, já que vocês gostam de cuidar da minha vida, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por que eu quero trazer esse exemplo para vocês? Nós temos que pensar e olhar, independente desse pequeno, do pedacinho da historinha que eu contei, nós precisamos olhar a criança. O cuidado dessa mulher com essa criança, desse homem com essa criança, dessa avó. Quando eu falo questões morais, porque é muito assim, às vezes aquela senhora, esse exemplo para mim é o que mais vale. Aquela senhora que tem, aquela mulher que trabalha, né, na zona não sei aonde, desculpa a forma de falar. Ela faz programa, mas ela sai para trabalhar e deixa os meninos dela cuidado, ela vai na reunião de escola, as crianças vão limpar, ela paga uma pessoa para cuidar dos meninos. Só que às vezes a gente tem aquela senhora que perante a sociedade é um exemplo, mas os meninos dela muitas vezes são vítimas de violência. Eu quero trazer esses dois exemplos assim bem, sabe, que são assuntos que às vezes comovem a sociedade preconceituosa, a sociedade essa que nós fazemos parte, tá? Então, cuidado com as questões morais. O que eu acho certo, o que eu acho errado, eu levo para dentro da minha casa. Conselheiro tutelar tem que aprender, saber identificar o que é violência, o que é violação de direito. A criança fora da escola, vamos lá, então, vou ajudar vocês. Quando a família viola o direito, quando o Estado viola o direito e quando a sociedade viola o direito. Eu falei assim que o Conselho Tutelar trabalha através de denúncia. Meus queridos, toda denúncia precisa ser averiguada. A partir do momento que eu recebi uma denúncia, a maior dificuldade é a gente saber de quem que é aquele problema. Nossa, esse problema é de quem? É do delegado, é do assistente social, é do prefeito, é da família, é da escola? Primeira pergunta que eu tenho que fazer, tá? Então, a gente precisa identificar a violação de direito para depois identificar quem é o agente violador. Se a criança teve um direito violado, quem violou o direito dela? Então, a gente tem a criança com direito violado, quem violou o direito dela? Foi a família, foi a sociedade ou foi o Estado? Vamos trazer alguns exemplos. Vamos lá. A partir do momento que eu, Vanessa, enquanto mãe, o meu filho é vítima de violência por espancamento, eu bato, eu deixo sem alimento, ele vai para a escola sujo, ele tem uma consulta porque ele tem algum problema de saúde, eu não levo, ele não toma vacina, o que mais? Humilhação, qualquer situação dessa. Ótimo. Então, assim, foi feita uma denúncia de que a criança da Vanessa
Tá suja, apanha, tá com a vacina atrasada, chorou a noite inteira com dor de ouvido e ela não deu medicamento. Ótimo. Então, assim, identificamos uma violação de direito, negligência, maus tratos. Quem violou o direito? A mãe, a família. Ok. Nós podemos ter outra violação de direito. O meu filho, ele precisa tomar um medicamento psiquiátrico, ele precisa de fisioterapia, porque ele já tem 2 anos e não consegue andar, ele tem problema na fala, e eu procurei o sistema de saúde, não tem fisioterapeuta, não tem fonoaudióloga, e também no posto de saúde não tem o medicamento que o médico passou. Então, nós temos uma criança que teve o direito à saúde. Qual foi o direito violado do meu filho? Ele precisa de atendimento médico, ele precisa de fisioterapeuta, fonoaudiólogo, e ele não teve acesso. Eu fui lá no postinho, não tem esses atendimentos para o meu filho. Então, nós temos essa violação de direito, e quem está violando o direito do meu filho? O Estado. Ok? E nós temos ainda uma outra violação de direito, que eu trago para vocês, por exemplo. Eu tenho uma filha, deixa eu pensar, de 15 anos de idade, tá? Eu descobri, ela começou a chegar em casa cada dia com um presente diferente, com roupa nova, com celular, com ursinho de pelúcia, e, de repente, eu identifiquei que ela está sendo explorada sexualmente. Porque a criança e adolescente não se prostitui. Nós nunca vamos, ninguém nunca pode falar que a minha filha se prostitui. Ela é explorada sexualmente, porque uma menina de 7, 10, 16 e 17, que um cidadão adulto, ou um homem ou uma mulher, se aproximam dessa menina ou desse menino a troco de dinheiro, presentes, que caracterize a exploração sexual, quem está cometendo o crime é o adulto, tá? Aí a gente volta lá para aquelas questões morais que eu falei. Não é para ninguém julgar quem eu sou, que roupa que a minha filha usa e por que um babaca qualquer está dando presente para minha filha. Ela está sendo explorada sexualmente. Estamos falando de um crime, de criminoso. Ótimo. Quem é esse criminoso? É a família? Não, eu não concordo com isso. Eu descobri agora e fui na polícia. É o Estado? Não, não é o Estado, porque, né, esse crime sexual está acontecendo porque o fulano de tal, do posto de gasolina, sei lá da onde, ele aborda meninas a troco de presente para explorar sexualmente. Então, nós temos um caso da sociedade violando o direito de uma adolescente ou de uma criança. Tá, gente? Então, assim, uma coisa muito importante da gente entender é que, geralmente, o Conselho Tutelar me procura muito por essas questões. Cuidado para vocês não se colocarem em situação de risco. Eu conheço dezenas de conselheiros tutelares que invadem casa, que vão em casa na porta do traficante, que fazem isso, e quando vê, estão entrando na casa lá naquela confusão. Pessoal, cuidado. Se é uma situação que é de violência, mais um exemplo. Nossa, tudo sou eu, né? Mas tudo bem. Minha casa é ponto de tráfico. Ai, que exemplo ruim. Se vocês recebem denúncia de que a minha residência é ponto de tráfico de drogas, que eu uso os meus filhos, que as minhas crianças estão vendendo droga na porta da escola, tem certeza que vocês vão bater aqui na minha porta para perguntar por que o menino está vendendo droga? Ou vocês vão avisar o delegado de polícia que existe a suspeita da fulano de tal, que mora na rua tal, fazer isso, isso, isso. Cuidado, quando é crime, é delegado de polícia. Não é para vocês virem bater na minha porta aqui e falar, Vanessa, então. Não.
tá? Vamos tomar cuidado com algumas situações que caracterizam crime. A exploração sexual, por exemplo, é uma situação... Os crimes sexuais, eles precisam ter um cuidado muito grande, porque requer uma investigação da autoridade policial, certo? Não é para... a não ser casos em que a mãe entra dentro do conselho tutelar, algum órgão procura o conselho tutelar para denunciar que aquela criança é suspeita ou, né, ou é a confirmação, às vezes a pessoa sabe que ela foi vítima de violência. Então, o que acontece? Nesses casos, mesmo quando tem o depoimento da criança ou tem uma testemunha, precisa se tomar um cuidado muito grande nessa abordagem. Eu vou deixar os 10 minutos finais, o Samuel me ajuda para eu falar um pouquinho dos crimes sexuais. Pode ser, Samuel? Pode ser sim, perfeito. Tá. Eu espero não estar confundindo vocês. Vamos lá. Então, gente, o que a gente precisa entender, então? Eu trouxe alguns exemplos, né, de violação de direito e de quem é o agente violador. Esse é o papel do conselheiro tutelar. Todas as denúncias precisam ser averiguadas. Para garantir a efetivação do direito, o que é essa garantia da efetivação do direito? A partir do momento que o conselho tutelar sabe que um determinado setor da prefeitura, ou que a mãe, ou que está acontecendo algum tipo de violência, vocês precisam intervir para garantir que aquele direito seja efetivado, tá? Eu dei o exemplo, o meu segundo exemplo, que diz que o Estado violou o direito porque o menino não teve acesso à fonoaudióloga, ao fisioterapeuta. O que é essa garantia? É o conselho tutelar, ou melhor, vou voltar um parágrafo. Vamos considerar, eu já trabalhei em alguns municípios que não tem. Eu chego na cidade, às vezes a cidade de 4, 7, 8, 15 mil habitantes, que aí os conselheiros tutelares viram para mim e falam assim, olha, Vanessa, não tem. Não adianta. Lá no CRAS, só tem a psicóloga assistente social, mas não tem nenhuma oficina. Não tem nada. Esporte? Tem lá na quadra uma bola de futebol. Psicóloga não tem. Não tem isso, não tem isso, não tem aquilo. Tá. O que acontece? Quando eu falo que o conselho tutelar é órgão articulador. Eu não estou, vocês vão poder fazer as perguntas para mim depois. Eu não estou dizendo que vocês vão ser coniventes, que nós vamos ser coniventes com o poder público omisso, né? Com aquele poder público que, de repente, não se preocupa com a causa da criança ou adolescente. Não vamos ser coniventes com isso. Mas também não faz sentido para um município que não tem nada, eu chegar a meter no pé. Desculpa a forma de falar. Quando o estatuto diz, lá no 136, inciso 12, se eu não me engano, só falta eu errar isso agora, que feiura. Acho que é o 12. Diz que o Conselho Tutelar, ele é responsável por garantir, ele é um órgão que garante a construção, que precisa da participação na construção das políticas públicas, desculpa. Quando isso está escrito no estatuto, é para quê? Nós precisamos, enquanto Conselho Tutelar, contar para o gestor. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui, faz de conta, aqui na rua da minha casa, todo dia vem algum bandido, algum ladrão. Um dia entra, rouba uma coisa na minha casa, um dia rouba na casa vizinha, um dia ele invadiu, roubou um tênis, outro dia um balde. Se eu com minha vizinha não chamarmos a polícia, fizermos um boletim de ocorrência, o juiz vai saber que tem um ladrão na rua da minha casa? Não vai. O juiz não vai saber.
O juiz pode até ficar sabendo, nossa, tem um ladrão na cidade que está roubando balde, está roubando tênis, está roubando celular. Mas precisa chegar na mesa do juiz que na rua tal tem um ladrão que rouba. Vamos lá. Precisa chegar na mesa do prefeito, através do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, qual é a realidade do meu município. Eu preciso contar para o Conselho Municipal que aqui, olha, na minha cidade, a gente está em julho. Então, eu, conselheira tutelar, junto com o meu colegiado, eu com as minhas 4 colegas, nós vamos fazer um relatório. Cada município está previsto na sua legislação municipal de quanto tempo esse relatório precisa ser feito, tá? Nesse relatório vai estar escrito assim, olha, no atendimento de 2021, estamos em pandemia, muita coisa a gente sabe que mudou, né? Nós fizemos 137 atendimentos. Desses 137 atendimentos, tantos foram de suspeita de violência sexual, tantos não eram atribuição do Conselho Tutelar, foi vizinha que veio avisar a gente que o menino estava chutando bola no portão, isso não é atribuição. E a gente precisa contar para o Conselho Municipal qual é a realidade, qual é a demanda do município. A minha cidade, por exemplo, não tem criança morando na rua, mas nós temos regiões que existem crianças trabalhando na rua, morando na rua, estão desabrigadas, né? Estão em situação de rua. Eu preciso contar tudo isso para o Conselho Municipal. Porque o Conselho Municipal, ele é responsável de gerir os recursos, ele é responsável de bater na mesa do prefeito e falar, seu prefeito, porque lá no Conselho Municipal, a metade do Conselho Municipal é da organização civil, a outra metade são olhos do prefeito. A outra metade do Conselho Municipal são pessoas da confiança do prefeito da minha cidade, que eles têm contato direto lá com o gestor. Isso quando não é o gestor. Porque aí, eu faço parte do Conselho Municipal. Eu sou a representante da saúde. Eu preciso ir lá contar para o meu gestor da saúde que aqui na minha cidade não tem psiquiatra infantil. Mas como que... Aí vocês viram para mim e falaram, mas ela sabe. Tá, mas a gente precisa informar ela oficialmente que o meu município, a gente tem várias crianças que precisam de um atendimento especializado com um psiquiatra infantil e não tem. Então, assim, nós temos uma violação de direito, que é um atendimento especializado que o município não oferece. Nós precisamos contar oficialmente para o gestor da saúde. Para quê? Ele vira e fala assim, nossa, mas a gente não tem recurso. Por que o executivo tem, geralmente eles são articulados com deputados e tem toda essa questão política? E quando eu falo questão política, eu vou chegar lá no legislativo, lá nos vereadores. Qual foi o orçamento votado para o ano de 2022 na área da saúde? Tem previsão para contratar um psiquiatra infantil? Ah, não tem, a gente não sabia que precisava, porque é isso que a gente ouve. Pessoal, assim, é tanta coisa que eu tinha para falar, sabe? Eu fico, sinceramente, com um pouco de medo de confundir vocês, mas é que eu quero abordar um pouquinho de cada coisa, para provocar vocês, para a gente entender que ser conselheiro tutelar não é eu ter uma cadeira, um computador, uma porta aberta para receber as pessoas. Por melhor que eu esteja preparada para esse atendimento, eu, junto com o meu colegiado, com as minhas colegas de conselho tutelar, preciso conhecer a minha rede de proteção, os serviços que o município oferece, preciso receber as denúncias, identificar qual é a violação de direito, identificar quem violou o direito, às vezes não é só uma pessoa que viola, e eu preciso usar os serviços do município. Vou considerar agora que eu moro numa cidade que a minha rede de proteção funciona. Aqui na minha cidade tem casa de acolhimento,
Aqui na minha cidade tem várias modalidades de esporte. A gente tem aqui na minha cidade, desde pequenininho de 5 aninhos de idade, eu tenho a creche infantil, período integral, a gente tem projeto de banda de música, tem futebol, tem balé, tem esporte, tem teatro, a saúde, ela funciona bacana, tem o psiquiatra infantil, tem o CREAS, tem o CRAS, maravilha. O que é fortalecer a rede de proteção? Porque se eu tenho todos os serviços no município e o conselho tutelar não usa, vamos dizer assim, essa rede de proteção, nós vamos deixar a família desamparada. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Se a gente tem um conselho tutelar parceiro que eu quero dizer é o seguinte, que consegue dialogar com essa rede de proteção, eu vou falar a verdade para vocês. Se eu fosse prefeita, a primeira coisa que eu ia fazer quando eu assumisse, não é discurso para vocês, não. Eu tive uma conversa há pouco tempo com o prefeito da minha cidade, porque eu vou prestar um serviço aqui. Primeira coisa que eu falei com ele, senta com o conselho tutelar. O conselho tutelar precisa, é o único lugar do município que vai contar para o prefeito quais são os problemas das nossas crianças. Por que o bairro tal tem mais menino fora da escola? Por que o outro bairro tem mais menino vendendo droga? Se o meu bairro é o bairro que maior índice de venda de drogas, o campinho com a luz apagada ali à noite é um ponto de venda de drogas, é aqui que nós vamos ter que colocar um projeto. É aqui que o prefeito da minha cidade vai ter que investir, iluminar a praça, colocar a banda de fanfarra, vai instalar aqui. Nós vamos trazer oportunidade para os meninos desse bairro, trabalhar prevenção, tá? Então, assim, conselho tutelar, a gente precisa fazer esse diagnóstico, a gente precisa contar para os gestores o que está acontecendo. Eu sei que deve ter um monte de vocês aí falando, essa mulher é louca, ela está falando coisa que não dá, porque o meu conselho municipal não está nem aí para mim. Tenho certeza disso. Eu tenho certeza que não sei quantos por cento, que eu não vou ser ousada a esse ponto, de conselheiros tutelares que têm um conselho municipal desarticulado. Isso é um problema, né? Eu entendo que é muito, e eu vou falar uma coisa para vocês, ousadamente, município que tem conselho municipal dos direitos da criança e adolescente atuante, o conselho tutelar aparece trabalhando bonito, e não é por causa do conselho municipal que está ajudando, promovendo eles. Ele aparece bonito porque vocês não ficam dando murro em ponta de faca, porque conselheiro tutelar trabalhando sozinho não consegue. Eu vejo o desespero, acho que talvez seja essa fala, de conselheiros tutelares que estão ali dando sangue, trabalhando, estudando, e sem um retorno. Por isso, sabe, que esse evento é muito importante, da capacitação, essa iniciativa, né, da Escola do Legislativo, essa iniciativa de vocês é muito importante para esse fortalecimento. E os treinamentos. Travou, pessoal. E eu vou aproveitar que travou, né, para deixar aí os recadinhos mais uma vez para vocês. Daqui a pouquinho a gente vai abrir a lista de presença para essa segunda palestra de hoje. A palavra-chave dessa palestra é empatia. Vamos colocar uma palavra aí que também resume muito essa questão do trabalho do Conselho Tutelar. Empatia, a palavra-chave. Para o pessoal que está comentando aí, ó, então, antes que caia, né, chamada a sua conexão, acessa lá a lista de presença, eu vou colocar o link para você aí, e você já preenche lá com a palavra-chave dessa tarde, tá bom? Vou colocar aí no chat agora para você. Aí, ó.
E à noite nós vamos reabrir hoje, aí o pessoal lembrou, né? A Patrícia lembrou aí pelo chat também da Escola do Legislativo, que hoje à noite nós vamos reabrir lista de presença das 4 primeiras palestras. Por quê? Tem muita gente que às vezes está no horário de trabalho e não conseguiu participar aqui, tem muita gente que teve problema com o Teams, a gente sabe que o Teams é uma plataforma difícil de, né, até de acessar, é uma plataforma complicada, que ele cai de repente, acontece esse tipo de coisa, mas, e até por isso a gente está trazendo essa oportunidade para vocês assistirem de novo. Como é a única plataforma que nós tivemos, assim, um acesso, uma forma mais interessante de usar, todos, agora nós temos aí o Google Meet, que limita as reuniões a 1 hora e tudo mais, então o Teams é a única que deixa a reunião ser mais extensa e que a gente consegue usar o mesmo link de sala de aula em todas as oportunidades, tá bom? Para vocês também, podem participar do fórum, vocês participem lá do fórum, já temos lá as postagens da palestra 1, da palestra 2 e da palestra 3 no fórum, pode participar com a gente, e repetindo, a Vanessa voltou, repetindo para vocês, a palavra-chave dessa segunda palestra é empatia. Vanessa, fica à vontade. Obrigada, gente. Eu acho que deve ter sido a minha internet, né? Porque vocês continuaram numa boa. A internet às Deu vezes certo. trava, aqui também a gente tem problema, até porque nós estamos aqui, a nossa internet não é muito boa. Nós estamos. Deixa eu só liberar a lista de presença, o pessoal está falando que ela está fechada ainda. Liberei, Solange, está liberada lá. Nós estamos aqui, tem esse computador acessando, tem um outro que está fazendo a gravação e tem a Patrícia que está fazendo moderação. Então, às vezes, sobrecarrega, nossa gravação trava um pouco. Mas vamos com calma que vai dar tudo certo. Tá bem. Tem muita pergunta aí? Tá atendendo o pessoal? Temos algumas perguntas, tem alguns comentários também. Nós já estamos chegando aí a 1 hora de palestra, então vou relembrar que você me pediu para relembrar sobre os crimes sexuais no finalzinho, né? E aí daqui a pouquinho a gente passa para as perguntas e para os comentários. Tá, então eu vou tentar concluir um pouco assim esse meu raciocínio, tá? Em relação a essa importância que a gente precisa compartilhar demais com o Conselho Municipal. A fala é muito essa. Eu não estou dizendo que Conselho Tutelar não trabalha legal sem Conselho Municipal. Primeiro, assim, eu quero deixar muito claro, assim, parabenizar os conselheiros tutelares. Eu conheço um pouco da realidade, um pouco não, eu trabalhei quase 2 anos dentro de um conselho. Eu sei que tudo isso que eu estou falando, muitos de vocês devem estar falando assim, nossa, mas é fácil falar, na prática é diferente. Sim, na prática é diferente, porque depende de cada município, depende disso tudo que eu estou falando, alguns municípios existem os serviços, outros não existem. Quando eu falo trabalhar com uma bandeira branca na mão, é exatamente isso. Eu quero que vocês entendam, quando a gente fala que o Conselho Tutelar é um órgão de muito poder, é usar esse poder nesse sentido, sabe? É o poder de poder movimentar, é isso. É um articulador. Vocês que vão bater lá na porta do pessoal da saúde e falar, olha, está acontecendo isso, vai bater na porta do outro, vai fazer aquilo. Vocês têm contato direto com todo mundo, com o delegado, com o promotor, com o juiz, vocês precisam articular e conversar com o pessoal do CRAS e do CREAS. Então, assim, é o Conselho Tutelar que é a porta de entrada para a gente identificar quais são as crianças do nosso município que estão sofrendo. Eu até costumo falar assim, eu sei que isso não é nada simples, eu tenho muita consciência disso, mas se a gente fosse pensar, faz de conta que a gente pegou na mão do pessoal da educação, que eu sei como acontece o trabalho dentro da educação, do setor da educação, mas se a gente faz parceria ali, no mínimo, com os professores, né, com os agentes comunitários, agentes de saúde, são profissionais que identificam a violência. E olha, eu vou falar para vocês assim, eu já conversei com um professor que falava assim, mas eu não sabia que isso era violência. Sabe por quê? Algumas violências, elas são um pouco, eu não sei se eu vou usar um termo um pouco errado, romantizadas. Sabe aquele discurso de conformismo?
principalmente com a classe miserável, com aquela criança que vive em situação de miséria e violência, aquele pai que é bruto, aquela mãe que tem problema psiquiátrico ou é histérica, não interessa. Eu já ouvi demais de profissionais falarem, ali não tem jeito. Então, assim, quando o profissional, eu entendo que alguns casos são realmente difíceis, como eu falei para vocês, eu hoje sou estagiária no fórum, a gente vê situações, assim, gravíssimas, que não, sabe quando a rede de proteção tentou tudo e chegou lá? Mas desculpa a minha ousadia, gente, a gente não pode falar isso. Porque quando vocês falam assim, olha, quando a gente fala assim, ali não dá mais, a gente está desistindo da criança. E às vezes a gente está desistindo de um pirralho de 4 anos de idade. A gente está desistindo do menino de 7 anos de idade que não tem um diagnóstico psiquiátrico, ninguém consegue conviver com ele porque ele chuta, bate em todo mundo e não fecha um diagnóstico psiquiátrico. E o menino está tomando homeopatia e está sendo espancado pelo pai, porque o pai sentou ele no formigueiro para ver se ele aprende. O que a gente precisa saber? O que é a violência, tá? Romper o ciclo da violência, Não podemos nos conformar. Eu vou fechar essa fala do conformismo com uma fala muito simples. Cuidados básicos de saúde. Cuidados básicos. Qualquer um de nós que convivemos com uma criança, que temos um filho, a gente sabe, a gente consegue imaginar o que é uma criança com uma fralda há muito tempo, uma criança sem banho, com um piolho descendo na testa. E todos nós conhecemos uma história dessa família. Então, assim, se eu, Vanessa, não... vou de novo trazer 2 exemplos, tá? Por que vocês precisam da rede de proteção e da rede de proteção funcional? Meu filho é vítima de violência. A creche não sabe, já falou comigo não sei quantas vezes. A criança chega de manhã com a mesma fraldinha de ontem. Suja, piolho, com fome. Sabe quantas cuidadoras de creche que eu já conversei? Aí, sabe o que as tiazinhas da creche fazem? Elas acham que, assim, o que a gente está fazendo aqui é o momento bom da criança. Enquanto ela está aqui, ela está bem. Eu já ouvi muito isso. Está errado. Ela não pode estar bem só no momento que ela está na creche. Ela tem que estar bem o tempo todo. Criança tem que estar bem o tempo todo. Criança tem que estar bem cuidada o tempo todo. Se a Vanessa, mãe dessa criança, aí vou dar 2 exemplos. Eu sou chamada no conselho tutelar. Eu chego penteada, de brinco, combinando com anel, com sapato, limpa, cheirosa. A gente tem uma violação de direito. Criança vítima de maus tratos. A gente tem uma mãe que chega toda perfumada no conselho tutelar. Vocês têm uma violação de direito e um agente violador. Violação de direito, maus tratos. Agente violador, mãe. Tá. Agora, e se eu chego no conselho tutelar cheirando mal? Com a roupa suja. Vocês olham na minha cabeça, meu cabelo tá sujo, eu tô toda mal cuidada. Aparentemente, eu também estou mal cuidada e cheirando mal. Nós temos a mesma de direito. Criança vítima de maus tratos. Nós temos o mesmo agente violador, mãe. Mas vocês concordam comigo que a história é diferente? O encaminhamento para a rede de proteção é diferente? É isso que eu preciso que vocês entendam, sabe? Por que é diferente? A primeira mãe é diferente da segunda mãe. A criança está sofrendo a mesma violência, mas essas mães são diferentes. A primeira mãe, desculpa o termo, não vou falar o que pensei, não. É uma safada, sacanagem, porque ela sabe muito bem o que está acontecendo. Agora, a segunda mãe, muitas vezes, ela tem problema psiquiátrico, ela sofre de depressão, ela está passando por um momento difícil da vida dela, ela sofre violência do marido, ela, sabe aquela coisa, as várias gerações, ela é porca mesmo? Não adianta falar que ela é porca? Tem que adiantar. Aí entra onde nós vamos identificar de quem é o problema da segunda mãe no município.
Quem que vai trabalhar com a família da Vanessa, que ela está nessa situação? Quando a assistente social vai lá em casa, ela identifica minha mãezinha com fralda suja no sofá, rato dentro de casa, bagunça, alimento podre, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É só abrigar a criança? Não. Existe uma família que está precisando de ajuda. Ah, tadinha da família. Não é para a gente fazer o julgamento, é para a gente identificar. E a partir do momento que a gente identifica, quem no município vai cuidar da segunda mãe, tá? E aí é onde entra o poder público. Aí vocês viram para mim e falam, ah, não tem ninguém. Problemão. Ah, não tem, a gente pode fazer encaminhamento lá para o CREAS. Ou então a gente tem um serviço específico que trabalha essa família. O Conselho Tutelar vai encaminhar enquanto medida de proteção. Aí, quando o Conselho Tutelar encaminha a segunda mãe lá para o serviço do município, que a assistente social vai acompanhar, vão fazer os encaminhamentos, vou dar um exemplo aqui, eu sou paciente psiquiátrica, estou sem medicamento, tá, encaminhou para a saúde, encaminhou para o social, vai encaminhar a criança para um projeto, criança na creche, né? É isso que a gente precisa, identificar a violação de direito, quem está violando o direito e de quem é esse problema. Aí nós vamos fazer esses encaminhamentos e cobrar da rede protetiva que atue nessa família. O que às vezes acontece? A família acompanha. Aí, de repente, foi marcado um psiquiatra para mim. A Vanessa não foi. Então, assim, a gente precisa ver. Por isso é muito importante, pessoal, os estudos de caso precisam ser feitos juntos. Parênteses. Conselho Tutelar não pode, inclusive, dar perda de mandato. Conselheiro tutelar que age isoladamente. Eu, Vanessa, conselheiro tutelar, decidi pelo colegiado. Tomei uma decisão e fiz os encaminhamentos. Isso acontece o quê? Isso dá até perda de mandato. Todas as decisões do Conselho Tutelar têm que ser tomadas em colegiado. Mas não é porque eu tomei uma decisão colegiada que eu não posso convidar a assistente social para conversar. Então, assim, estudo de caso. Eu estou vendo que o tempo está passando e eu quero, para seguir esse finalzinho, quero pedir para vocês, eu vou falar uma coisa que eu sempre falo nas minhas formações. É como assim, se essa 1h30 vocês virassem e falassem, nossa, tudo que a Vanessa falou eu não aproveitei nada. Mas tem uma coisa que ela disse que eu vou usar. Se vocês fizerem isso, eu já me dou por satisfeita. Decidam em colegiado. Todas as dúvidas de vocês, decidam em colegiado. Gente, a gente está trabalhando a todo tempo, dentro do Conselho Tutelar, do município pequeno ao grande, a gente nunca sabe que tipo de denúncia vai chegar. Nós não temos essas respostas. O juiz não tem. Você pode pegar o telefone, ligar agora para o juiz. Vocês tiveram o maior problema aí. Liga para o juiz, liga para o delegado, liga para o assistente social. Eu duvido que algum deles tenha resposta na hora para vocês. Vocês não precisam tomar nenhuma decisão agora. Eu desafio vocês, me tragam uma denúncia que chegue no Conselho Tutelar, vocês têm que sair correndo. Nenhuma. Nenhuma denúncia, vocês precisam sair como se fosse o SAMU ou a polícia. Decidam em colegiado, tá? Conversem com os colegas de vocês. Um olhou para a cara do outro e não achou resposta. Não precisa sair correndo. Seu juiz, promotor, assistente social, tá? Procurem essa ajuda, porque, olha, eu até costumo dizer uma coisa. O pessoal, às vezes, com muito carinho eu falo isso para vocês. É como se o conselheiro tutelar não pudesse errar. Aí você vai falar assim, nossa, Vanessa, mas todos nós cometemos erros. Sim, mas não é justo uma família ou uma criança, uma família ou uma história que entra no conselho tutelar com uma violação de direito, dar de cara com uma conselheira tutelar que não conhece da atribuição, que não sabe fazer um atendimento e sai de lá com 2 violações de direito. Porque dependendo do atendimento que eu fizer, eu violo o direito da criança. Tá? Então, cuidado com isso, tenham muita tranquilidade, trabalhem junto com o colegiado de vocês,
busquem apoio, vocês não são obrigados a ter a resposta de tudo. A gente está falando de violências que muitas vezes elas são violências que a gente muito específicas, como o exemplo das 2 mães que eu dei, não tem a resposta pronta, tá? Identifiquem o que é crime e o que não é crime. Só para finalizar de verdade. Em relação à autonomia do Conselho Tutelar, que eu sei que é uma situação que muitas vezes causa uma confusão muito grande. Conselheiros tutelares, vocês são autônomos nas decisões de vocês. O que o Conselho Tutelar decide no colegiado, se o Conselho Tutelar decide que a criança, caso de acolhimento, por exemplo, vai fazer uma denúncia para o Ministério Público, pode chegar quem for lá para poder questionar isso de vocês. Espera só um pouquinho que eu estava arrumando aqui. Desculpa. Pode chegar quem for lá para questionar que a decisão do colegiado, foi tomada, acabou, tá? Então, o colegiado decidiu assim. Agora, o Conselho Tutelar não tem autonomia, tá, de decidir horário de trabalho, mudar a carga horária, ele tem que prestar conta, sim, né, quando a administração quer saber do combustível, da folha de sulfite, da ligação de telefone, mas essa não é a nossa pauta principal, tá? Samuel, como está meu tempo? Qual é o tempo que vai ficar para perguntas e respostas? Eu estou vendo aqui que tem pouco, por enquanto, pouca pergunta, tem mais comentários e tudo mais. Tá. Deixa eu ver aqui, tem umas 2 ou 3 perguntas só, não é, Patrícia? Você está acompanhando aí também? Então tem pouquinho. Eu acho que, como tem pouco, você pode continuar um pouquinho mais, tá. Senão a gente vai acabar muito cedo. E o pessoal aí que tem dúvida, que quer se manifestar, vai colocando aí para a gente poder, né, movimentar o papo também. Que a gente gosta da participação do pessoal, não é, Vanessa? É bom quando eles... Isso. E os comentários, pessoal? O que o pessoal está comentando? Vou começar a passar alguns aqui, tem muito comentário interessante. Tem aqui a Chamadar que falou que os professores precisam ter um olhar mais atento para as diferentes realidades dos alunos. E aí ela já emendou uma pergunta, que é, quando detectar algo errado com um aluno, onde devemos buscar ajuda? Aliás, eu acho que eu já vou te passar essa pergunta e mais uma, que é do Iano, que ele perguntou se você se sente realizada no trabalho que faz e se você vê o resultado do seu trabalho. Ai, maravilha. Vou responder essa primeiro. Eu vou dizer por quê. Olha, sabe o que acontece, pessoal? Quando eu comecei a trabalhar no Conselho Tutelar, eu comecei ouvindo dentro de casa, depois nas ruas. As pessoas falam assim, Vanessa, primeiro, eu sou apaixonada, eu vivo para isso, sabe? Eu vivo para isso mesmo, porque eu acredito e eu tenho certeza que cada profissional da rede de proteção já mudou a vida de uma família, mas assim, mudou a história. Só que a gente pode fazer muito mais, sabe? Eu acredito sim. Eu acredito porque eu até tenho uma amiga que fala assim para mim, Vanessa, como que você não desanima? Como que você não às vezes eu uso o termo de desistir? Porque são muitos anos escutando só história de violência. A cada lugar que eu passo, eu fico ali 2, 3 dias, onde as pessoas me trazem só situação de violência e querendo a solução. Eu até falo assim, às vezes o município me contrata, e o pessoal, quando eu chego, está todo mundo ali sentado, esperando a Vanessa dar resposta para os problemas. Falo, pessoal, já pensou que maravilha se existisse uma profissional que tivesse a resposta dos problemas do município? Quantas Vanessas precisariam? Mas, infelizmente, eu não tenho a resposta para o problema do município. Sabe onde está a resposta do problema de Divinópolis, de Itanhandu, de Belo Horizonte, de todos os lugares? A resposta está dentro da rede de proteção. A resposta está quando essa rede de proteção senta e conversa. Constrói política pública de acordo com a demanda. Não adianta o meu município fazer um trabalho para combater
a situação de criança em situação de rua se eu não tenho criança voando na rua. Por isso a importância do Conselho Tutelar saber qual é a demanda, onde está o problema do município, para que a gente possa mostrar para o gestor qual o tipo de política a gente tem que oferecer para a demanda do município. Em relação aos profissionais da educação, o que acontece? Muitas vezes, a própria... com todo respeito, assim, quando eu faço palestra com professores, com assistentes sociais, não, perdão, com professores, com agentes comunitários, isso que eu estou trazendo do problema de higiene. Se eu falar para você que muitos dos professores não sabem que isso é violação de direito, não sabem, porque a vida inteira aquela criança chegou daquele jeito, a mãe foi falado com a mãe e a mãe não tomou providência. Então, assim, o mostrar que é violação de direito. E a gente não quer punir, a gente não... A política que está prevista no estatuto não é para sair colocando o menino dentro de abrigo. A política pública é para quê? Para fortalecer essa família, para garantir que essa criança esteja inserida num projeto, esteja inserida dentro de uma política pública que garanta para ela busque o potencial daquele menino, daquela menina. Então, esse é o maior desafio, né? Por isso que a gente precisa dessas políticas públicas, que essas políticas públicas aconteçam, tá? Então, assim, o que vai fazer... agora, um detalhe importante, viu, Samuel? Muitos, ou melhor, muitos não, quando um professor, um médico, um agente comunitário, um dentista, qualquer profissional tem conhecimento que a criança é vítima ou suspeita de algum tipo de violência e não notifica o Conselho Tutelar, esse profissional está cometendo um crime, porque ele tem obrigação de denunciar. A professora que viu o menino queimado, o médico que fez atendimento, qualquer profissional, o instrutor de futebol, o treinador de futebol, quando tem conhecimento, tem obrigação de informar, denunciar para o Conselho Tutelar. E muitas vezes eles têm medo de denunciar, né? Porque a mãe vai fazer barraco, porque o pai vende droga, mas não tem outra alternativa. Esses profissionais precisam se posicionar sim e denunciar. Vanessa, aliás, você entrou nesse assunto da obrigação de denunciar, e tem um comentário aqui da Solange, ela fala o seguinte: sou professora de educação infantil na rede municipal. Percebo que alguns colegas têm medo de denunciar. Em sua opinião, o que causa isso? Eu acho que as pessoas não denunciam. Desculpa, eu acho que eu poderia até falar medo. No primeiro momento eu falaria medo, mas eu acho que é uma sociedade omissa. É mais grave, porque você vê uma criança, por isso que a gente precisa mobilizar, né? Uma criancinha chegando ali suja, sei lá que tipo de situação, violência, e você se calar, eu entendo até, sabe? Porque algumas denúncias, isso, você denunciar o cara do tráfico, o filho dele tá chegando sujo. Mas essas denúncias, elas precisam ser feitas. E confiar no órgão. O Conselho Tutelar é um órgão que vai saber conduzir, ele precisa saber conduzir isso de uma forma, sabe? Pensar em estratégias. Olha, sabe um trabalho que eu fiz que ajudou muito, que pode vir como uma sugestão? Eu vou dar muito esse exemplo. A mãe barraqueira é o de menos, porque eu trabalho muito com os profissionais da creche para a gente trabalhar esse tipo de violência na primeira infância. E os professores falam isso mesmo. A mãe briga com a gente, a mãe mete o dedo na cara, fala que vai tirar o menino da escola, o pai ameaça. Tá. O que eu fiz no município que eu fiz um trabalho contínuo com eles? Na reunião de pai e mãe,
Ah, você vai falar assim, ah, mas a mãe desse menino não vai. Aí é outra história. Naquela reunião da creche, onde os profissionais, onde chama, que faz a matrícula, que vai passar algumas informações sobre a creche, convida o conselho tutelar para ir lá, convida o promotor para ir lá, convida um profissional para ir lá, para falar. Porque na época eu lembro que eu falei assim, fora uma fala que eu fiz, eu virei para os professores e falei, olha, se vocês receberem criança que suja, com a fralda de ontem, com sinais de maus tratos, vocês têm obrigação de denunciar para o Conselho Tutelar. Se vocês não denunciarem, vocês estão cometendo crime. Lembro que eu virei para os pais e falei, olha, sabia que isso é violência? Um menino sujo, um menino isso, um menino aquilo. Então, assim, são algumas ações que têm que ser construídas no município de acordo com a dificuldade. Né? De repente, tem que trabalhar de acordo com a demanda e com a dificuldade. Os professores precisam denunciar, tá? Não dá para ser omisso. Enquanto cidadã, se eu me presto, enquanto professora, se eu estou dentro de uma sala de aula, trabalhando com menino e menina, eu tenho que saber que o meu papel é esse. Assim como o médico não recebe lá a criança que foi estuprada, ele não tem que chamar a polícia? Né? Ele tem que chamar, ele não tem outra alternativa, ele tem que chamar, tá? Mais alguma pergunta? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou ir passando os comentários, Tá. Mesmo aqueles que não são pergunta. E aí, se você quiser me interromper para recomentar algum deles, pode ficar à vontade. Ó, Tá. O Rodrigo, ele comentou mais no começo da palestra que as perturbações da sociedade têm um forte impacto sobre a criança e o adolescente. Ontem o pessoal, numa das palestras, comentou sobre cuidar da saúde mental, eu falei, inclusive das crianças e dos adolescentes, porque eles estão muito sujeitos a essas questões, as mudanças sociais que a gente tem, tudo isso aí. Nesse momento de pandemia também, eles tiveram muita questão de isolamento. Então, a saúde mental deles também é extremamente impactada. Posso fazer um comentário? Claro, fica à vontade. Então, Samuel, assim, eu até tenho uns municípios que eu estou trabalhando que, assim, não dá para a gente fazer uma previsão de quais serão os prejuízos, né, para a saúde mental dessa geração que está vindo aí, né? Acho que nós adultos, de alguma forma, nós adoecemos. Nós adultos, alguma sequela a gente vai ter disso tudo. Agora, dirá esses pequenos que estão dentro de casa sem escola, sem alimento, apanhando, ou na frente de um aparelho celular, ou comendo muito. Então, assim, eu entendo também que a nível de construção de política pública já era para a rede de proteção estar pensando preventivamente qual o cenário que nós vamos encontrar. Um diagnóstico certo. A saúde mental vai ter uma demanda maior. Isso aí é certo. Certo? Então, assim, se a gente conversa com a amiga, com a nora, com a filha e com a vizinha, a gente já sabe que os meninos estão muito no celular. Eles estão fazendo atividade pelo celular. Não é culpa deles. A gente precisa pensar em algum tipo de trabalho, porque hoje a gente vê mãe virar e falar assim, ele não sai do celular. Tem certeza que a culpa é dos meninos? Tem certeza que a culpa é dessa geração de menina 11, 12, 13 anos fazendo vídeo no TikTok, fazendo vídeo ao vivo, fazendo stories, muitas vezes as meninas com pouca roupa se expondo. A culpa, tem certeza que a culpa é deles? Não é. Eles estão sem orientação, eles têm, como que eu vou dizer? As mídias sociais estão aí, que invadiram as nossas vidas, e essa geração não tem culpa. A gente precisava ter algum tipo de serviço que as amparasse, né? Qual é a realidade da... A gente tá querendo demais dos nossos meninos e eu não estou protegendo, não. As crianças não podem ir para a rua brincar, porque o traficante está lá. Eu não sei na sua cidade. Na minha cidade tem 15 mil habitantes, eu não tenho criança. Mas se eu deixasse meus meninos na rua agora, eles estavam correndo risco. Dentro de casa, haja criatividade. Para você ter o entretenimento para uma, duas, 4, 5, 6 meninos. O celular é o entretenimento.
Então, assim, a gente vai ter um prejuízo aí, infelizmente, que não é simples. E eu acho que, enquanto política pública, a gente tem que pensar como que a gente vai resgatar essa geração gradativamente para a realidade. Realidade, vamos voltar sem filtro, né? Como que nós vamos fazer isso? Pessoal, tem muita gente que deixou comentário. Quem quiser falar, levanta a mãozinha aí. Tem a opção aí no próprio Teams de erguer a mão, ou se não, pode abrir o microfone e chamar a gente mesmo, não tem problema, porque a gente gosta de ouvir vocês. Tem gente do país todo, sotaques diferentes. Eu sou professor de português, Vanessa, eu adoro ouvir sotaque das pessoas. Ai, Eu que acho maravilha! que é bom demais. Então, ó, É, já tem uma manifestação aqui do Conselho Tutelar de Divinópolis. Pode vamos ligar o lá. microfone e participar conosco. Olá, boa tarde, Vanessa, Boa tarde. pessoal da Escola do Legislativo. A gente não poderia ficar sem falar, né, nesse momento. Nós consideramos importantíssimas todas as suas falas, né, o que você contextualizou, o que você... Não precisa colocar a câmera, não. O que você contextualizou aqui, as suas vivências, é exatamente o que a gente vive aqui também. E, assim, o tempo todo a gente assistindo, a gente comentando, né? A gente, como é tudo muito parecido, né? A gente concorda em todas as suas colocações. Nós acreditamos que políticas públicas, a rede de atendimento, ela tem que ser forte para que ela possa garantir esse direito mesmo para essa criança e adolescente. A gente tem que estar o tempo todo passando por todos esses viés, saúde, educação, trabalho. E, assim, parabéns por todas as suas colocações. Eu achei que foram pertinentes demais, muito claras, muito objetivas, principalmente para a gente que está aí na ponta, né? Sim. E a gente sabe que todo mundo passa por isso. Então, assim, parabéns. Muito obrigada por mais esse momento que nós estamos tendo aí de esclarecimento e de conhecimento. Parabéns, obrigada por ter compartilhado conosco. Qual que é seu nome mesmo? Karine. Oi? Karine. Karine. Olha, eu que agradeço, assim, como uma das perguntas, né? Para mim isso tudo é muita paixão, sabe? Eu realmente acredito, e assim, eu vou ficando com a mão suando, porque é muita coisa para a gente falar, é muito difícil a gente estar encorajado, porque muitas vezes a gente está fazendo e parece que não está tendo resultado. Essa sensação é natural, mas a gente precisa se fortalecer, sabe? Para acreditar mesmo que a gente está no caminho certo, né? Eu quero, Samuel, até pedir, eu acho que não sei se tem mais alguém para conversar, tem alguém pedindo para falar ali, vamos lá. Obrigada, minha querida, parabéns, obrigada, Conselho Tutelar de Divinópolis. Eu já estive junto uma vez. Obrigada a você, viu? Um beijo. Beijo no coração. Tem outra pessoa aqui, o Hilder Rodrigo. Hilder, estava um pouquinho de barulho no seu microfone, aí eu fechei. Pode abrir agora para você participar com a gente. Se você tiver câmera, participe conosco também pela imagem, que a gente gosta de ver as carinhas também. É verdade. Nossa, eu tô toda... Tirar a máscara, eu tô sozinho, eu vou tirar a máscara aqui. Tá me ouvindo bem? Estamos bem. Só um minuto. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Porque eu tô sozinho, vou tirar a máscara aqui. Estamos te vendo também. Eu fico assim, tirando a máscara e colocando, porque eu lá fora interagir com o pessoal, aí coloco a máscara. Eu volto para cá, que eu estou sozinho, distante aqui, aí eu tiro a máscara. Porque senão a leitura labial facilita, né, o pessoal entender a gente. Eu queria estar colocando a minha fala, Samuel e Vanessa. Eu sou comissário de Justiça de Divinópolis, na Vara da Infância e Juventude, tem uns mais ou menos 10 anos. E a minha esposa é professora, sabe? Uma coisa que eu tenho ficado assim, até triste, às vezes é o comentário que ela faz, né? Que, às vezes, crianças, aluno que chega nas escolas e comenta com as professoras: ô, professora, aconteceu isso comigo. Assim, abuso.
a gente vê que está acontecendo com as crianças com relação em casa, com o padrasto. Sim. Ou com algum tio, ou alguém conhecido ali que está no meio da família. Sim. Então, assim, eu acho que esses professores, juntamente com a diretoria das escolas, deveria fazer uma denúncia aos órgãos competentes com relação a isso. Eu fico muito triste quando a minha esposa chega em casa relatando isso, ou outra professora, ou outro amigo que chega a comentar. Eu não sei se o pessoal fica com medo, o que é, mas é muito triste com relação a isso. Então, eu acho que eles deveriam, sim, fazer essa denúncia ao órgão competente, né, para estar averiguando isso, né, de fato, o que está acontecendo, que realmente é muito triste. Né? Sim, Hildo. Nossa, eu até falei que ia falar um pouquinho mais sobre os crimes sexuais, né? Mas, assim, quero pedir para o Conselho Tutelar, não só o tutelar, mas os professores, a rede de proteção, quando tiver que estar presente, quando a gente receber uma denúncia de crime sexual, é como se a criança não está precisando de primeiros socorros, uma cadeira, um copo d'água, e sai correndo pedindo ajuda para uma pessoa qualificada. Qualificada. Por favor, não fiquem ouvindo a criança. Não façam pergunta para essa criança. Sabe o que acontece também, Rio? Às vezes acontece, por exemplo, a própria mãe, às vezes, faz um escândalo na porta do hospital, quando está mandando mensagem. Toda a família precisa ser orientada, né? Então, assim, a gente precisa tomar esse cuidado. O que eu queria falar para o Conselho Tutelar, principalmente em relação aos crimes sexuais, é isso. Nós não sabemos como essa denúncia vai chegar e por quem. Se vai ser pela criança, pela mãe, por quem. Mas suspeita ou confirmação de crime sexual, se não precisa de primeiro socorro, uma cadeira, um copo d'água, se a mãezinha está nervosa, calma. Cuidado, procurem um profissional qualificado. Não que o conselho tutelar, não que vocês, conselheiros tutelares, não possam conversar. Mas o ideal é que essa criança conte a história dela o mínimo possível, tá? Tenham como referência no município uma psicóloga, uma assistente social, para que essa criança não fique ouvindo. Sabe o que eu já vi muito, Hildo, e que não pode... Sabe o que às vezes acontece? Às vezes a própria polícia militar, ela vai até o conselho. Como é difícil, a gente quando está dirigindo no carro com habilitação, com o documento em dia, a polícia militar manda a gente parar, já dá um frio na barriga. Porque a gente teve aquela impressão a farda, ela traz um impacto, né? Então, assim, eu conheço história de polícia militar conversando com criança do que ela sofreu em relação à violência. Né, com todo respeito aos policiais militares, mas a farda nos traz um impacto, né, que amedronta um pouco, acho que eu posso usar esse termo. Então, assim, cuidado quando a gente tiver suspeita de criança, tá, gente? Cuidado nessa oitiva, cuidado na hora de ouvir, cuidado na hora dessa abordagem, por favor, identifique um profissional referência para conversar. Obrigada pela sua participação, Hildo. Tudo de bom. Eu que agradeço. Tudo de bom. Deus abençoe cada um. Amém. Amém. Agora, voltando para os nossos comentários, tem aqui um que a gente até comentou em off aqui na hora que chegou, que a gente estava vendo, ele está um pouco mais cedo. A Shirley falou que tem um parente que acredita que a filha não deve ir para a escola porque a escola doutrina as crianças. Meu Deus. Você me conta isso... Você fala isso no final do dia para mim, aí você me desanima. É porque eu estou remoendo isso desde a hora que eu vi, então eu quis dividir agora. Tudo bem, eu vou sobreviver a essa fala. Olha, aí é muito simples, né, Samuel? A gente tem a família violando o direito. Aí é um probleminha que se o conselho tutelar, numa boa conversa, essa mãezinha não entender, ela tem que conversar com o promotor de justiça. Né? É caso de violação de direito por parte da família. Né? Então, assim, o que está previsto no estatuto é que essa criança tem que ir para a escola. Olha, o conselho tutelar, o que acontece? Por que essa mãe pensa isso? Né? Naquela conversa ali, aí precisa ser feito estudo de caso. Conversou com a mãe realmente entende que não. Vai aplicar as medidas de proteção. Um detalhe importantíssimo.
Quando o Conselho Tutelar, lembra que tem um determinado momento que todos os conselheiros tutelares que estão aqui presentes já ouviram. Conselho Tutelar é igual ao juiz, aplica a medida, não executa. Tá. Então, o meu Conselho Tutelar aplicou a medida na família do Samuel. O Samuel com a companheira não querem, vamos ensinar nossas crianças aqui em casa. Beleza. Então, o Samuel foi chamado no conselho, você com a sua companheira entenderam que não precisa, vocês vão ensinar, o Samuel é professor, o Samuel vai ensinar. O Conselho Tutelar vai aplicar as medidas. Olha, seu Samuel e sua companheira, a criança tem que frequentar a escola tal, vai fazer todos os encaminhamentos enquanto medida de proteção. Aí o Samuel com a esposa viram as costas e desobedecem o Conselho Tutelar. Sabe o que está escrito lá no artigo 236 do Estatuto? Descumprir medida aplicada pelo Conselho Tutelar é crime previsto em lei. Você está desobedecendo. Você está cometendo... Então, aí o que acontece? O Conselho Tutelar vai fazer o seguinte. Gente, conversamos com o Samuel, com a companheira dele, desobedecer o conselho, não vão levar para a escola, vamos contar para o promotor. Aí você vai conversar com o promotor de justiça, que pode aplicar uma multa, que pode mandar vocês prestarem serviço para a comunidade. Sim? Ou seja, a coisa não é simples assim, não quero mandar, não manda. Tem uma complicação aí. Você está desobedecendo uma lei. Exatamente. Olha só, tem um comentário aqui também da Shirley, e eu acho que a gente já pode emendar com outro comentário do Rodrigo. A Shirley falou que ensinar uma criança que um adulto não pode tocá-la chega a ser triste, mas muito necessário. E o Rodrigo também falou o seguinte: uma criança que não percebe no outro acolhimento e carinho acaba deduzindo que o que está sendo dito a ela através de gestos, atitudes e olhares é que ela não tem valor. Parabéns, Vanessa, por compartilhar conosco um pouco de seu conhecimento. Esse comentário da Shirley também é uma coisa que eu penso muito, sabe, quando eu vejo essas questões envolvendo crianças e tudo mais, que tem que ensinar para possível vítima as formas dela não ser vítima de alguma coisa. E quando você está falando de criança, ainda é mais triste ainda, né? Nós já falamos aqui hoje mais cedo sobre culpabilização de vítima. Nesse caso, chega a ser, assim, lamentável. É um absurdo a gente ter que... A gente pensar que um pequeno de 1, 2, 5, 7, 8, 12 anos de idade, a gente tem tanta coisa para ensinar para os nossos pequenos, a gente tem que ensinar a andar, a comer, ensinar, né, tem tanta coisa que a gente precisa ensinar, que a gente aprendeu lá em casa, e a gente tem que fala que é essa que eu vou chegar para minha sobrinha e vou falar para ela, assim, é difícil até de ter essa didática, olha como é complicado. Né? Eu vou falar a verdade para vocês, antes de trabalhar nessa área, eu não imaginava que fosse tão monstruoso. Eu tenho tanto medo, eu tenho tanta malícia, eu tenho tanto medo de ver a forma como as nossas meninas e meninos estão expostos. Eu disse para a gente não fazer julgamento, para a gente não ir para questões morais, mas a gente precisa alertar tanto essas mulheres, essas mãezinhas, essas avós, esses pais que estão cuidando, porque, assim, não é uma fala de julgamento, mas porque não é só padrasto. É tio, é vô, é pai, né? Mas, assim, as nossas crianças estão muito vulneráveis. A gente precisa ensinar, sim, né? O que pode, o que não pode, que ali não toca. Então, assim, essas mãezinhas que têm esse medo, busquem ajuda, né? Eu acredito que a gente falando com coração de cuidador, e falando claramente, os nossos pequenos vão entender. Agora, o principal disso tudo, que eu acho, gente, porque infelizmente, às vezes a gente não consegue proteger. É horrível isso que eu tô falando. Mas a gente precisa criar um vínculo com os nossos pequenos para que eles contem tudo. As nossas crianças, a gente precisa passar isso para os pais. Sabe aquela criança que chega em casa, mãe, hoje eu fui no banheiro, caí, lavei a mão. Isso também é um agravante.
como está todo mundo correndo sem tempo, a criança já não conta mais como foi. Hoje eu fiz um desenho da árvore do pátio da minha escola. Né, que se elas tivessem essa abertura, esse diálogo com os pais, talvez elas contassem, né, que aconteceu alguma coisa. Isso é um agravante também. A falta de tempo, né, de nós adultos, às vezes acaba colocando eles em mais risco. Acho que é isso. Os pais pararem para ouvir a criança. Né? Até mesmo para, né, para contar, olha, mãe, hoje aconteceu isso, né? E às vezes passa despercebido. Tem aqui, primeiro eu vou relembrar para o pessoal a palavra-chave, que é empatia. E tem uma pergunta que eu achei interessante, a pergunta da Débora. Aliás, Débora, se você quiser abrir o microfone e falar para a gente também, quem mais quiser, pode ficar à vontade. Mas o que a Débora colocou é que é o seguinte, às vezes a gente está falando, né, do Conselho Tutelar agir para poder não deixar que determinado tipo de ação aconteça e tudo mais. Aí ela pergunta o seguinte, e nós, enquanto sociedade, o que nós podemos fazer quando os órgãos de defesa da criança e do adolescente não funcionam? Denuncia. Tem que denunciar, né? Primeiro que assim, a gente, quando eu falo denuncia, é uma resposta pronta, né? Mas precisa entender o que é esse não funcionar, se realmente foi feito o atendimento, tá? Se realmente não foi feito o atendimento, se tem uma negligência ali, a gente precisa procurar. Quem não fez foi o promotor? Tem a corregedoria. Quem não fez foi o delegado? Tem uma denunciar. Não foi o conselho tutelar? Foi o prefeito? É denunciar. Enquanto sociedade, a gente precisa se posicionar. Será que... É isso. Tem aqui, por fim, alguns outros comentários, né? Tinha alguns aí do Conselho Tutelar de Divinópolis, mas eles já entraram e comentaram também conosco. Tem aqui no fim um comentário da Elizabeth falando que o Disque 100 deveria estar em todos os lugares, que muitas pessoas nem sabem que ele existe. É verdade, é verdade. Obrigada, Elizabeth, é isso mesmo. O Disque 100 é um canal de denúncia, né? Funciona 24 horas e é um canal que é muito importante que a pessoa não precisa se identificar, né? A denúncia pode ser feita de forma anônima. Em menos de 48 horas, se vocês denunciam uma situação de violência aqui na minha casa, em menos de 48 horas vai chegar na mesa do delegado, do Ministério Público. Quando a gente fala dos canais de denúncia, é muito importante a gente, né, estampar isso, porque o 190 todo mundo conhece, o Disque 100 a gente não conhece. Obrigada, Elizabeth, de me lembrar disso, e é um reforço mesmo. Temos que denunciar. Às vezes, algumas pessoas me pedem algum tipo de ajuda por causa de algum problema que não está funcionando no município, eu mesmo falo, liga no Disque 100, que é uma forma do MP cobrar, né? Essa mesma denúncia, essa mesma pergunta anterior. Quando a rede de proteção não funciona, vai lá no Disque 100, fala, né? Porque vai voltar para o Ministério Público, vai cobrar o poder público, né? Vamos dizer assim. Verdade, com certeza. Bem que o comentário caiu bem na hora certa, né? Que caiu com uma resposta para o outro. Verdade. Tá vendo? Vocês ajudando. Não, quem mais ajuda a gente também a conduzir é o pessoal no chat, porque eu fico aqui só filtrando o conteúdo do pessoal, eu vejo que as contribuições deles são boas demais. Aliás, pessoal, mandem mais perguntas, mais comentários se vocês quiserem, porque, né, a gente já está aí chegando no finalzinho, nos últimos 15 minutos dessa tarde de hoje, que foi, assim, muito produtiva, está sendo muito produtiva. A primeira palestra é excelente, a segunda agora também. Eu fico aqui aprendendo também, porque eu, apesar de trabalhar no serviço público, e apesar de minha formação ser de professor, tem um bom tempo que eu não piso em escola para dar aula, tem pelo menos uns 6 anos por aí, e a gente acaba esquecendo de coisas que costumavam ser prática no dia a dia, de lidar com essas situações. Então, para nós também é de aprendizado muito grande aqui na Escola do Legislativo. Deixa eu ver se tem mais algum comentário de alguém, se mais alguém quiser usar
Samuel, eu gosto muito de roda de conversa, gente. Como a gente aprende, né, nessas rodas. Logo, logo a gente volta para fazer aquelas rodas com muito debate. Eu gosto muito do debate, né? Costumo dizer assim, como a gente aprende, como a gente constrói junto, né? Uma das coisas que fez eu aprender muito durante esses anos de estrada foi isso, né? Um projeto pequenininho aqui, um projeto de um município maior, a gente vai, né, levando e compartilhando, né, para que a gente possa construir, é isso, conhecer a demanda. Agora, eu queria fazer só uma observação antes de você ir para o próximo comentário, que eu sempre falo isso para o Conselho Tutelar, hoje eu acabei não falando. Cuidado que o denunciante, quero só que vocês reflitam, o denunciante, muitas vezes, ele contamina a gente com o discurso dele. Né? Então, o que acontece? Dependendo da forma como ele chega e conta a história, porque assim, a gente é ser humano, a gente é movido à emoção. Dependendo da forma como ele chega e ele conta, a gente acaba ficando contaminado pela história e quase a gente quase toma um partido, vamos dizer assim. Né? Então, cuidado para não se deixar denunciar pelo denunciante. E é isso, Samuel. Perfeito, perfeito. Olha, os comentários acabaram, o pessoal acho que já tirou todas as dúvidas também. Então, eu vou pedir para você já fazer suas considerações finais e a gente caminhar para o fim dessa palestra de hoje. E como você comentou sobre a roda de conversa, às vezes esse momento de debate, né, de chat e tudo mais, está sendo a roda de conversa que a gente pode fazer por enquanto. Só que, não, é a nossa roda de conversa, só que a gente não está vendo a carinha deles, mas tudo bem. Pois é. É bom demais ver a carinha do pessoal, mas em breve a gente vai conseguir fazer aí, com certeza. Deus quiser, algumas atividades presenciais, conversar com o pessoal. Hoje nós tivemos uma palestra sobre redução de maioridade penal, já deu muito debate também, um tema complexo. Então, fica à vontade para você fazer as suas considerações finais, Vanessa. Eu já te agradeço por ter tirado um tempinho do seu dia para compartilhar conhecimento conosco aqui na Escola do Legislativo. Eu que agradeço. Antes de finalizar, eu quero contar uma coisa para vocês. Não tem nada a ver com a temática de hoje. Quando você fala assim, tirar um tempinho do seu dia, hoje esse tempinho aqui, valeu muito aqui, mas eu quero contar para vocês, eu até vou mostrar, eu quero compartilhar com vocês o seguinte, aqui na minha cidade, eu moro em Itanhandu, a gente está vivendo uma situação muito grave de um crime bárbaro que aconteceu no ano passado. E eu estou responsável hoje pela mobilização de um ato em frente ao fórum amanhã. Então, na verdade, amanhã a gente está recebendo representantes do Estado, Coordenadoria de Política da Mulher de Alfenas. Porque acontece? Vai acontecer uma audiência. É isso aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Espera aí, cadê meu coisa? Vai dar? Deu? Sim, tá dando para ver. Eu quero contar para vocês, porque assim, durante vários momentos aqui, eu falei da responsabilidade da família, da sociedade e do Estado. Eu, enquanto cidadã, eu sempre me posicionei de uma forma, enquanto sociedade, que a gente tem que fazer mais do que ficar em casa achando que, lamentando isso ou aquilo que aconteceu. Resumindo a história, uma moça, ela foi assassinada, houve um feminicídio em novembro do ano passado, ela foi assassinada pelo companheiro, e em março desse ano, só que o corpo foi encontrado. Feminicídio acontece a todo momento. Só que esse caso, o que aconteceu? Além de ela ter sido torturada, espancada e morta, o pai e a mãe dela, o pai e a mãe do assassino, levaram ela para dentro de casa, isso passou em vários canais de televisão, queimaram ela dentro de um tambor, certo? Queimaram ela dentro de um... Isso. Queimaram ela dentro de um tambor, jogaram sal, tempero, linguiça em cima para poder disfarçar o cheiro do cadáver. Enquanto o cadáver dela queimava no quintal, o Renato, que é o assassino, o pai dele, a mãe dele, mais um ajudante dele e a outra namorada, companheira dele, e o filho dele de 4 anos, corriam pelo quintal. Depois que o corpo dela foi queimado, até a cintura, cabelo, tudo queimado, eles pegaram o corpo dela e enterraram.
Esse crime o corpo dela só foi encontrado porque um dos participantes do crime foi preso por causa de venda de droga, e foi preso, e lá dentro da cadeia ele contou, e um dos presos contou para o carcereiro, e o corpo dela foi encontrado. Qual a indignação? O pai e a mãe desse assassino estão soltos. Eu estou com um vídeo, hoje a gente está fazendo mobilização na rua, para vocês terem ideia, eu estava dentro do supermercado panfletando o ato nosso de amanhã, e o assassino estava dentro do supermercado. Eu fiz um vídeo dele. Eu fiz um vídeo, olha, eu tô aqui hoje, eu tô com a camisa da moça que foi assassinada, eu tô aqui hoje, assim, um dia muito difícil, porque eu fiz um vídeo dele, ele anda pelas ruas como se nada tivesse acontecendo. Eu moro numa cidade de 15 mil habitantes, onde terão 35 testemunhas a favor dos assassinos. A favor dos assassinos. Tem mais testemunha para falar do cara que matou, enterrou, queimou a moça, queimou no quintal. Eles são donos de uma padaria aqui na cidade. Se você for agora lá na padaria, você toma café com o assassino. E a sociedade da minha, e as pessoas da minha cidade cruzam a calçada com ele, frequentam a padaria dele. Então, assim, eu comprei essa briga junto com a família, onde 2 pessoas vieram perguntar para mim se eu não tinha medo de me expor, de comprar essa briga, porque foi tipo uma ameaça que eu já recebi. Eu faço parte do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Então, assim, as pessoas tentando intimidar por causa de fazer essa mobilização. Então, assim, amanhã a gente vai ter Cidade Alerta, EPTV, a gente vai ter muita gente na rua. O Nilmário Miranda, que é do Direitos Humanos, vai estar aqui. E é isso, eu queria compartilhar com vocês, dividir com vocês essa dor que a minha cidade vive hoje, da impunidade, porque são pessoas que têm dinheiro, né? Então, assim, eles hoje a gente tem, amanhã vai acontecer uma audiência, onde essas testemunhas serão ouvidas, né? Os assassinos serão ouvidos, e eu só queria compartilhar com vocês disso, né? Para mim é muito importante, eu vou ser honesta com vocês, assim, eu falei para eles, gente, eu tenho uma palestra hoje 3h30, movida à emoção, onde eu estava com a família da moça, né? A família destroçada, ela deixou uma filha de 17 anos, um filho de 10 anos, e para fechar essa fala, assim, de uma forma muito nojenta, ainda existe pessoas que conseguem julgar a moça, né? Ele tem uma fala no depoimento dele, onde ele diz que quebrou o pescoço dela igual faz com uma galinha. Então, assim, é uma coisa muito bárbara. Desculpa o meu desabafo, né? Eu queria muito compartilhar com vocês, e eu vou pedir mais. Isso não é uma divulgação para rede social, para engajamento, não. Se vocês puderem ir nas minhas páginas, ajudar a comentar, sabe? Porque, assim, tem publicação no Facebook, amanhã a gente vai estar ao vivo, porque a comoção social é um formato que a gente está procurando para poder pressionar o judiciário, sabe? Porque eles estão soltos, eles estão passeando pelas ruas e as pessoas se comovem, mas se comovem, oi, tudo bem? Não é, a gente não quer linchamento, mas a gente precisa, no mínimo, que as pessoas entendam que uma pessoa dessa, desculpa, tinha que estar enfiado dentro de casa, com vergonha de sair na rua. É isso, Samuel. Obrigada. Professora, boa tarde. Boa tarde. Viu? Estou junto com a senhora em oração e eu creio em nome de Jesus que Amém. Vocês vão ser vitoriosos, que o mal sempre desce e o bem prevalece, viu? Em nome de Jesus, nós vamos... Amém. Como que é seu nome?
Francisca Barros. Francisca, obrigada. Olha, eu quero muito que vocês me achem lá no Instagram, no Facebook. Eu falei para uma das irmãs dela, que assim, que está destroçada, eu falei para elas que estaria compartilhando isso com vocês, ela me abraçou, me agradeceu tanto. Eles passaram a tarde na igreja buscando força para conseguir olhar para a cara dos assassinos amanhã. E assim, para nossa felicidade, a gente ainda tem, eu tenho um amigo que é dos Estados Unidos e está passando férias no Brasil, vai fazer um documentário sobre o caso da Estefânia e vai apresentar no Festival de Cinema nos Estados Unidos. Então, assim, procurem na internet o caso dela, é horroroso. E se vocês puderem me achar lá no Instagram e no Facebook, é Vanessa Lopes Léo. Se você puder, eu não sei se você consegue colocar aí. Anotei o seu nome. Ó, e um detalhe, viu, pessoal? As 35 testemunhas a favor do assassino são pessoas da sociedade. É psicólogo, é professor, é dono de cartório, é dono de comércio. É isso, sabe? Para Deus. Para Deus, Para Deus, isso não... Obrigada. Francisca, muito obrigado por participar. Vanessa, como no meu telefone eu estou com o pessoal, eu coloquei pelo meu pessoal o seu Instagram aí para o pessoal seguir. Coloquei no chat. Vocês vão ver Samuel Marques aí, um bonequinho, um desenho aí do Armandinho, sou eu. Só que está com o meu pessoal. Eu acho que o que você colocou veio casar. Quem assistiu a primeira palestra hoje, o professor falou o seguinte, que antes do pessoal cobrar redução de maioridade penal, tem que cobrar o fim da impunidade nos adultos, nos criminosos adultos, que é o principal. Então, se a gente conseguir acabar com a impunidade, aí sim o pessoal vai poder comentar outras coisas aí, porque a violência praticada, os atos infracionais praticados pelos menores de idade são um reflexo do que eles veem os maiores de idade fazendo. Então, se a gente coíbe a violência, se a gente coíbe a criminalidade, e se a gente acaba com a impunidade, pune quem é maior de idade e comete crime, vai reduzir muito a taxa de menores de idade praticando esse tipo de ato. Assim, eu não sabia do caso, eu fiquei chocado realmente com você falando, a Patrícia também está chocada aqui, a gente... É horrível, horrível. Eu até coloquei aí para o pessoal ver o cartaz, eu procurei aqui rapidinho na internet, coloquei... É chocante mesmo. É difícil. O que a gente pode fazer que é ajudar a engajar a manifestação virtual, a gente vai engajar. Obrigada mesmo. Ajudar. Quem for da cidade que estiver assistindo, qual que é a sua cidade mesmo, Vanessa? É Itanhandu, sul de Minas. Itanhandu. Quem for de Itanhandu e estiver assistindo, participa. E quem não for de Itanhandu, se engaja aí no movimento virtual para poder ajudar, ver se consegue que se faça justiça lá. É um caso chocante. Sim. E é isso, eu acho que a gente encerra assim, o aprendizado passa muito também pelo sentimento da gente, para a gente se sentir injustiçado, porque eu acho que esse tipo de situação de injustiça e de impunidade não é uma injustiça só com a vítima e com a família da vítima, não, é uma injustiça com a sociedade toda. Sim. A gente, as pessoas, todo mundo devia estar se sentindo agredido numa situação dessa. Sim. E eu acho que a palavra de hoje, que foi empatia, vem muito disso, da gente se colocar no lugar dessa família, sabe? Entender a dor que essa família está passando. É muito isso, sabe, Samuel? Por isso que eu acho que quando eu trago, né, a importância da sociedade, que essa sociedade omissa, né? Porque, assim, eu acho que o poder público, ele falha, tal, mas ele faz a parte dele. Mas a gente está numa sociedade, desculpa. Eu vi hoje na praça, olha, todo mundo da minha cidade sabe, desculpa, todo mundo da minha cidade sabe disso. Mas as pessoas têm medo de ir. Tem medo de ir por quê? Tem medo de meia dúzia de bandido fazer o quê com a gente? As pessoas têm medo porque, sei lá o quê. Então, assim, é muito triste, sabe? A gente vê, em vários lugares que eu entrei, todo mundo se mostra indignado, mas recebe o cara, mas se mostra indignado e cumprimenta ele na calçada. Sei lá, eu sei que é muita indignação, sabe? É um sentimento muito ruim, assim, de
dessa injustiça e do julgamento da sociedade. Eu vou dizer para vocês, eu até acredito na decisão do juiz, sabe? Eu acredito na justiça, mas esse julgamento da sociedade é muito pesado. E muito pesado para nós enquanto mulheres, sabe? Eu acho que as meninas que estão aqui, as mulheres que estão aqui, elas me entendem. O julgamento da sociedade é muito pesado para a mulher, não querendo, sabe, vitimizar nada, mas a gente encontra pessoas justificando a todo tempo um crime, e olha, eles tentam, o pai e a mãe romantizam o que eles fizeram porque foi em proteção do filho. Então, assim, sabe, não tem o que falar. A gente tem que lamentar, tem que lutar por esse tema, sim, contra o feminicídio, lutar para que a justiça seja feita, para que outros agressores entendam que não dá para ficar batendo, matando mulher e ficar por isso mesmo. É isso. É isso, e eu agradeço mais uma vez você, Vanessa, por participar conosco, ainda mais nesse dia que você está tão movida por essa situação, que deixou todos nós movidos também. E eu faço um agradecimento em nome do Anderson, do Grupo de Apoio à Adoção Oicumene. Ele não conseguiu participar agora, ele teve um problema no trabalho, me avisou aqui e pediu desculpas. Agradeço o pessoal que participou no chat, amanhã a gente volta. Vocês já sabem que o link da sala de aula é sempre o mesmo, o link da lista de presença é sempre o mesmo e o link do fórum é sempre o mesmo. Já coloca nos favoritos para não esquecer. Deixa eu ver o que mais que eu tenho que dar de recado. A palavra-chave é empatia. E se você quer recomendar o curso para alguém, a pessoa não conseguiu assistir as 4 primeiras palestras, daqui a pouquinho, 6 horas, nós vamos liberar o reprise para todo mundo. Vamos liberar a lista de presença das 4 palestras e os vídeos vão estar no nosso canal do YouTube para você assistir. Nosso canal do YouTube é youtube.com, colocar aqui, youtube.com/elegistive, para você assistir lá no nosso canal do YouTube. Muito obrigado, vamos encerrando por aqui. Obrigado, Vanessa, e boa sorte no ato. Vamos torcer aí para que dê tudo certo no julgamento, para que não seja mais um caso de impunidade. Certo. Ô, Samuel, eu só quero... Oi? Boa tarde, viu? Obrigada. Estou dizendo boa tarde, Deus te abençoe, viu? E amém. História, viu? Em nome de... Amém. Olha, Samuel, eu só quero encerrar falando uma coisa, que eu falei para a irmã da vítima, que chorava muito hoje. Eu falei, olha, não é momento, nada disso tem graça, não é momento de brincadeiras e de se divertir. Mas eu me comprometi com ela, apesar de encerrar, né, essa fala nossa com uma história tão pesada, eu me comprometi com ela de compartilhar, e isso que você falou, empatia, de compartilhar a nossa força. Não é momento de ficar rindo, mas para que a gente se fortaleça com o nosso melhor. Né, para que a gente possa, assim, né, compartilhar o que a gente tem de bom aqui dentro, que eu acho que é uma forma que a gente consegue fortalecer as pessoas, muitas vezes, muito mais do que uma palavra, uma ajuda. É isso. Gente, muito obrigada. Ter estado com vocês hoje foi muito importante para mim. Eu posso dizer que eu termino meu dia mais fortalecida para continuar minha luta lá por essa mobilização. Um beijo no coração, obrigada mesmo. Obrigado a todo mundo e até amanhã. Obrigada. Se Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau. Valeu.